Oi, crianças! Oi, oi, oi! Tudo bem com bom? vocês? Então Vocês estão preparados? Numa semana especial hoje, né? Todo mundo de cabelo maluco aí em casa? Roupa colorida, roupa maluca, fantasia. Hoje a gente vai fazer a nossa aula 48. Eu sou a professora Emanuele. E eu sou a professora Thaís, né? Vocês já nos conhecem. E aí na tela alguns materiais que nós vamos usar na nossa aula de hoje. Porque é uma aula maluquinha, mas é uma aula, né? De matemática. Então o caderno, ou as folhas das anotações, das atividades, lápis e borracha, lápis de cor, ou giz de cera, ou canetinha, e alguns materiais para contagem. Aqueles que vocês já estão acostumados a ter, palito, prendedor de roupa ou tampinha, ou os próprios lápis, certo? Um tempinho para vocês. E quem não tá com uma roupa aí esquisita ou engraçada, corre participar, não vai deixar só a gente aqui, hein? Então um tempinho. Tudo pronto? Tudo certinho? Podemos começar? Então tá bom. Nossa última aula foi do dia do pijama, né? Então, e hoje? Hoje é dia de roupa e do cabelo maluco. Isso. Olha só meus cabelos malucos. Eu também tô cheia das fitas aqui nos negócios. Na nossa última aula, lá na aula do pijama que a gente fez, que vocês também usaram pijama, eu tenho certeza, a gente aprendeu a dividir, não foi? Isso, nós fizemos bastante distribuição. Lembra das crianças lá no colchonete para assistir o filme? Isso. Lembraram? A gente dividiu, percebeu que dá pra dividir em partes iguais, em partes que não ficam iguais, né? Que só ficam menores. E hoje a gente vai aprender outra coisa. Porque a gente pode dividir as coisas, as quantidades, em porções menores. Toda a quantidade a gente pode dividir em porções menores. Sim, porque se nós estamos dividindo algo, a parte vai ser menor, né? Isso. As partes podem ser iguais ou podem ser diferentes. Certo. Nós vimos isso, lembra quando falava lá em dividir igualmente ou distribuir igualmente? Lembraram? Tá. Hoje a gente vai falar sobre metade. O que significa metade? O que será que é? Vamos refletir, vamos pensar um pouquinho juntos? Eu tenho certeza que vocês já usaram essa expressão ou já viram alguém falando, né? Quando a gente fala, me dá metade. Ah, me dá metade. Ou quando pede um suco, uma água, põe metade do copo pra mim. Ou a mãe fala, divide com o teu irmão. Pra quem tem irmão, né? Divide Isso mesmo. É pra dividir na metade, não é pra você ficar com o maior e ele ficar com o menor, né? Vocês já conheceram, né? Ou quando às vezes quer comer um pão, um lanche, alguma coisa e pega a metadinha, né? Às vezes a gente fala, dá uma metadinha, né? Então a gente já ouviu, mas vamos entender melhor o que é isso. Na Semana da Criança, do ano passado, quando tinha aula lá na escola, né? A professora Anne, do primeiro ano, ela preparou brincadeiras incríveis para os estudantes dela. Que ela é uma professora bem dedicada. Sabe? Hoje nós temos outra professora, né? A professora Aniceia é o nome dela. Ela é bem legal, ela é bem dedicada. E aí, havia 16 estudantes na sua turma. Então, na turma que ela era professora, tinha 16 estudantes. Certo. E ela precisava organizá-los de forma que todos participassem das brincadeiras propostas. Né? Porque não podia alguns brincarem, outros não. E às vezes não dava para os 16 participarem da mesma brincadeira ao mesmo tempo. Então, olha só, havia 16 estudantes. Então, vamos contar comigo? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16. Tinham 16 crianças, então. Certo. Tá? Na segunda-feira daquela semana incrível que ela preparou... Muito bem. Foi o dia da cama elástica e da piscina de bolinhas. Ai, que legal, hein? Nossa, eu adoro. Vocês gostam? Então, tinha os 2 brinquedos. Certo. Mas não cabiam os 16 nos 2, né? Em cada um deles. Sim. 16 na cama elástica ou 16 na piscina. Ia ficar todo mundo apertadinho, né? Nem dá pra brincar. Não dá pra brincar na cama elástica, né? Não dá pra pular, machuca, né? É. Então, o que ela precisava fazer? Ela dividiu a turma de 16 estudantes em 2 grupos iguais. Entendi. Que daí um grupo ia brincar na cama elástica e o outro na piscina de bolinha. Isso. E daí, como que ela fez pra fazer isso? Ela fez uma fila dos estudantes. Tá. E foi dividindo. Olha lá. Igual a gente dividiu no colchonete. Certo. Acompanha lá na tela. Então, um para um lado. Que seria, por exemplo, a cama elástica e um pra piscina de bolinha. Isso. Um pra cama elástica e um pra piscina de bolinha. Isso. Tá. Daí um para um lado, outro para o outro. Para um lado, para o outro. Olha lá, acompanha essa divisão toda aí. Certo. E aí... E foi todo mundo. Foi todo mundo. Tá. Vamos contar quantos ficaram em cada grupo? Vamos. Então, olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo. Então, na cama elástica, ali, vamos supor que aquele lado seja da cama elástica. Ficaram 8. 8. Tá bom. E o outro grupo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, também ficaram 8. Certo. A mesma quantidade. Mesma quantidade, então ela dividiu igualmente. Então, ela conseguiu o que ela queria, né? Que ela falou que ia dividir em 2 grupos iguais. da mesma quantidade. Uhum. Metade dos estudantes, 8 estudantes, ficou na cama elástica. Ficaram certo. A metade ficou. E a outra metade ficou na piscina de bolinhas. Uhum. Tá. Eu posso, então, dizer que ela dividiu o grupo na metade? Pode, porque ela dividiu todos os estudantes, não ficou ninguém de fora. Então, os 16 estudantes foram agrupados. Isso. E ficaram os 2 grupos com a mesma quantidade. Um ficou com 8 e o outro também ficou com 8. Então, ficaram 2 grupos iguais. Então, a metade, pra gente explicar pra eles, é quando a gente divide por 2, quando a gente divide alguma coisa por 2, e as 2 partes ficam iguais. Isso. Olha lá, metade é uma das 2 partes iguais em que todo foi dividido. Então, se a gente for dividir uma folha, eu vou pegar uma folha que já foi usada pra gente não desperdiçar. Tá? Uma folha é um inteiro, é um todo. Certo. Eu vou dividir na metade, bem no meio. Por que eu vou dividir bem no meio? Pra ficar 2 lados iguais. Ó, e aí, se eu cortar, olha só. Eu tinha um todo e eu cortei no meio. Sim, tinha uma folha. Aí ela dividiu essa folha em 2 partes iguais. Então, eu posso dizer que essa folha é uma metade. Metade do todo, do inteiro. Muito bem. Então, sabemos o que é metade. Certo. Tá? Na terça-feira, outro dia de brincadeira. Certo, que aí ia ser uma semana toda diferente, né? Isso mesmo. Então tá. Faltaram 2 estudantes. Então, tinham 16 na turma, mas faltaram 2. Então, a turma estava com 14 crianças. Né? Porque de 16 tira 2, isso, fica 14. Se a gente tirar de 16, tirar 1, fica 15, mais 1, fica 14. Tá? Então, presta atenção. Neste dia, a atividade foi um jogo. Um jogo de caçador ou queimada. Dá pra chamar dos 2 jeitos. Quem aí já brincou desse jogo? É um jogo bastante usado nas aulas de educação física. É um jogo de equipe, né? Que tem que tentar acertar a equipe adversária, enfim, pra poder ganhar o jogo. Tá? Para esse jogo, são necessários 2 times, tá? Com o mesmo número de jogadores em cada um. Sim, pra ser justo, né? Pra ser justo, um time não pode ter gente a mais do que o outro, tá? Imaginou um time com 2 crianças, por exemplo,
e o outro time com 12? Não ia ficar legal, né? Então, os grupos têm que ter a mesma quantidade. A professora Anne precisou dividir a turma igualmente em 2 times. Certo. Então, precisou formar 2 times também. Tinha 14 estudantes e ela ia dividir em 2 times. Ou seja, a metade. Ao meio, certo. Né? Então, agora, vocês vão fazer atividade número 1. Então, coloquem lá a data, como nós sempre fazemos. Número 1. Olha lá. Número 1. Eu acho que eu já sei qual vai ser essa atividade, hein? Qual será? Número 1. Divida os 14 estudantes em 2 times, de forma que os 2 grupos tenham o mesmo número de jogadores. Isso. Não vai dar pra ficar um com 10, o outro só com 4, hein? Tem que ficar igualzinho. A mesma coisa. Então, vocês vão desenhar. Tá vendo aí na tela? Tem um espaço, um retângulo com dois espaços diferentes. Isso. Vocês vão dividir, colocar um time em um retângulo e o outro time no outro. Certo. Tá bom? Quem quiser fazer essa distribuição com tampinha e palito e depois desenhar, tudo bem também. Vocês podem fazer da forma que vocês quiserem. A gente já conversou até várias vezes sobre isso, tá bom? Mas o importante é descobrir, né? Saber dividir aí essa turma em 2 times iguais. Tá bom? Um tempinho pra vocês. Então, conseguiram organizar os times da professora Anne? Vamos lá, então. Olha, eu separei aqui palitos pra gente fazer essa divisão aqui e depois eu vou mostrar na tela também. Tá. Então, presta atenção. Então, primeira coisa, nós precisamos ter um palito para cada criança para representar? Isso. Então, eu preciso de 14 palitos. Certo. Vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Muito bem. Certo. Então, a gente tem que dividir em 2 grupos. Certo. Então, vou até dar pra gente usar a folha aqui, ó, professora. 2 times. Muito bem. Vamos colocar. Como que a gente pode fazer essa distribuição? A gente vai igual a gente fez da cama elástica lá. Um para um time, outro para outro time. Um para um time, outro para outro time. Isso mesmo. Então, vamos lá. Um pra cá, um pra cá. Mais um. Mais um. Mais um. Mais um. Mais um.
mais um e mais um. Pronto, acabaram as crianças. Acabar. Será que deu igual, professora? Vamos contar? Olha lá, eu conto esse, você conta aquele. Tá bom, então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, um time tem 7. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 também. Então, tá igual. Tá igual? 2 times iguais pro jogo. Vocês fizeram assim? Vamos conferir na tela? Olha lá. Então, ali na tela tá organizado com 14 tampinhas. Sim. Vamos dividir. Um pra lá, um pra cá. E assim por diante. Olha lá. Um pra cá, um pra lá. Isso, um pra cá e um pra lá. Um pra um time, outro pra outro time. E continua. É legal fazer assim, ficar bem misturado, né, prof? Isso mesmo. E acabou. Certo. Ó, foram todos os 14 estudantes. Agora, contando, tem lá 7 em um time. Sim. E no outro time, também 7. Então, tivemos 2 times iguais, deu tudo certo. Então, a divisão de vocês deu 7? 2 grupos, 2 times com 7? Lembra que quando a gente fala e a pergunta diz quantos ficaram em cada time, a gente tem que prestar atenção nisso, porque nós estamos vendo ali as 14 tampinhas que representam os estudantes, mas a pergunta não é quantos tinham no total, é quantos ficaram em cada time. Então, embora a gente tenha ali na tela, né, aqui os 14 palitinhos, as 14 tampinhas, a resposta é 7, porque é em cada grupo, em cada equipe, tá? Então, a gente tem que sempre prestar atenção na pergunta. Isso aí. Então, tá bom. Feito isso, vamos para a próxima atividade. Ah, legal. Número 2. Coloquem aí número 2. Número 2. Muito bem. Número 2. Olha lá. Sobre o jogo do caçador, é correto afirmar que... Então, sobre esse jogo, né? Sobre essa atividade que a gente fez aqui. A. Cada time ficou com metade dos estudantes presentes neste dia? Será? A alternativa B. Cada time ficou com menos da metade dos estudantes presentes neste dia. E aí? O que a gente pode afirmar? Será que cada time ficou com a metade dos estudantes que foram na aula naquele dia? Ou será que cada time ficou com menos da metade dos estudantes? Então, gente, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão colocar ou a letra A do ladinho do 2 ou a letra B. O que vocês acham que é a resposta? O que é certo? O que tá... Tem uma alternativa certa e uma errada, né, professora? Isso. Na letra A tá dizendo que foi metade. Que cada time tinha metade. E na letra B tá dizendo que não tinha nem metade em cada time. É possível? Será? Um tempinho para vocês responderem essa pergunta. Colocaram a letrinha aí? A ou B? E aí, vamos conferir? Então, vamos olhar a resposta certa? A resposta certa é a letra A. Sim, tinha metade. Tinham 14 estudantes no total. Ela dividiu igualmente na metade. E dividiu todos eles, né? Não ficou ninguém de fora e nenhum time com mais ou menos do que o outro. Então, ficou igualzinho. Igualzinho. Então, metade. Então, a respostinha que vocês tinham que colocar lá no número 2 é a letra A. Tá bom? Joia. Muito bem.
Na quarta-feira, mais um dia legal. Mais um dia diferente. O que ela organizou? Ela organizou os estudantes em duplas. Quem sabe o que é dupla? O que é dupla? Olha lá. Duplas. Em duplas. Significa que ela separou os estudantes de 2 em 2. Isso. Então, por exemplo, eu e a professora Thaís somos uma dupla, porque somos duas. Isso mesmo. Tá? Ó, essas canetinhas são uma dupla. Isso mesmo. Se nós quiséssemos organizar os lápis de dupla, por exemplo, ficaria 2 aqui, mais 2 aqui, mais 2 ali e assim por diante. Então, quando fala em dupla, é quando a gente junta de 2 em 2. Muito bem, sabendo disso, a professora entregou uma caixinha com 4 cores de massinha para cada dupla de estudantes. Ah, que legal, hein? Eu sei que muitos gostam de brincar com massinha, né? É verdade. E pediu que eles dividissem o conteúdo pela metade, porque se ela entregou 4 cores, tinha que ficar justo. Metade para um, metade para outro. A mesma quantidade, né, para cada um da dupla. Certo. Então, vamos fazer o número 3. Tá bom. Pensando nesse dia aí, nessa brincadeira. Dia da massinha. É. Então, coloca lá o número 3. Olha lá. Muito bem. 3. E veja lá o que é o número 3. Desenhe como você faria para dividir a massinha pela metade. Então, imagine que você tem que dividir com alguém. Se você tem um irmão, de repente, para pensar um primo, ou algum coleguinha seu, algum amigo lá da escola mesmo. Imagina que ele é sua dupla. Como é que você ia dividir para ficar justo para os dois, hein? Metade. Metade. Tá? Faz aí, vou dar um tempinho para vocês. Divide, pode desenhar, tá? Desenha lá no caderno de vocês como que vai ficar, tá bom? Bom, então certo. A gente tem que conferir agora. Tá. Olha só. Vamos conferir como que eles fizeram. Eu trouxe aqui, professora, pra gente, massinhas também. Tá. Então, olha só, 4 cores de massinhas. Tão diferentes das cores da tela, porque não tinha, né? Eu não tinha as mesmas cores que a professora Anne. Tá. Então, olha só. Ele tinha que dividir. Podia fazer assim, né, prof? Você fica com a verde, que eu não sou muito fã de verde, eu fico com essas 3 aqui, ó. Eu gostei dessa divisão. Olha que engraçadinha essa, Thaís. Tá legal assim, gente? Claro que não, né, gente? Ela falou que era pra dividir na metade. Ah, na metade. Então, vamos ver como é que eles fizeram? Vamos. Então, tá. Algumas duplas dividiram assim. Olha só, tinha 4 cores lá e eles dividiram. Um pra um. Sim. Outro pra outro. Ok. Até a gente fez aqui hoje, né? Um pra um.
e um para outro. Tudo bem. E sendo assim, ficou ali. Então, se a gente fosse dividir desse jeito, ficaria assim. Tá, os 4 aqui. Tá. Certo? Um pra você. Um pra você e um pra mim. Certo. Um pra mim e um pra você. Eu fiquei com essa quantidade. Eu também fiquei com essa quantidade. Vamos continuar a pensar aqui. Tá igual, né? Tá igual. 2 e você ficou com... 2. 2 também. Tá igual. Tá, até que tá justo. Vamos ver. Outras duplas fizeram diferente. Então, separa esse aqui pra cá. Peguei outras 4 massinhas pra outras duplas. Fizeram assim. Olha lá na tela. Cortaram no meio todas as cores. Olha lá. E cada um ficou com metade da cor. Então, eles foram lá, mediram bem o meio, mais ou menos, e cortaram. Então eles pensaram na massinha assim, individual. Metade pra você, metade pra mim. Isso. Então ficou metade pra você, metade pra mim, metade pra você, metade pra mim, metade pra mim, metade pra você, metade pra mim, metade pra você. E a gente sujou mesmo. Olha só. Tá. Daí a gente ficou com 4 cores diferentes também. Certo. Eu fiquei com 4 e você também tá igual. Tá igual? Tá. Olha lá. Qual das duplas dividiu as massinhas pela metade? Conforme o que a professora pediu. Então, uma dupla partiu, né, a cor da massinha ao meio. E a outra distribuiu um pra lá, um pra cá, um pra lá, um pra cá. Tá. Qual você acha que dividiu pela metade? Então, mas me parece que tá toda a mesma quantidade, professor. Tô em dúvida aqui. Tô pensando. As duas ideias, né, dividiram pela metade. Só que tinha os 2 jeitos de dividir pela metade. Se a gente fosse juntar metade com metade, não ia formar? Uma inteira, né? Um tamanho igual? Ia. Então, todo mundo tem a mesma quantidade de massinha. Entendi. Certo? O que vai mudar ali é a variação da cor, né? Da cor. Aí a dupla podia escolher se ela queria ficar só com 2 cores ou se queria um pedacinho menor das 4 cores. Isso que mesmo. legal, hein? Como que vocês pensaram? Foi de algum desses 2 jeitos? Foi de algum jeito diferente? Se foi de algum jeito diferente e ficou metade, conta pra gente, tá bom? E se foi de alguns desses jeitos, tá? De parabéns, tá bom? No próximo dia... Certo, na quinta-feira. Já foi na segunda, na terça e na quarta. Depois de quarta vem a quinta-feira. Muito bem. Tá. Então, na quinta-feira, a turma estava completa. Tá, então tinham os 16 estudantes. Tudo bem. Então, os 16 estudantes compareceram e estavam ansiosos para uma coisa. Eles iam ter um passeio de presente de Dia das Crianças. Por isso que ninguém faltou nesse dia, né? Imagina perder um passeio. Para o Zoológico de Curitiba. Que legal. Quem aí já foi? Eu já fui, adoro ir no zoológico. Eu também já fui. Né? Os animaizinhos são bem cuidados aqui no nosso zoológico, né? Porque também não pode maltratar nenhum bichinho, né? Então, quem não conheceu ainda, é um passeio muito legal para vocês fazerem depois que acabar a pandemia. Deixa aí de dica, né? Pra depois que tudo isso passar. Mais pra frente. Vai ser legal. Então tá. Só que pra ir até lá, da escola até o zoológico, é longe. É necessário um transporte. Tá. A diretora da escola tinha 2 opções. Sim. De veículos, tá? Ela podia escolher lá na empresa que ia levar eles 2 tipos de veículos. Tinha o ônibus, que tinham 15 lugares. Cabiam 15 pessoas. Tá. E tinha a Kombi, que tinham 9 lugares. Tá. Nenhum deles daria a turma toda mais a professora. Sim, porque eram 16 estudantes. Mais a professora que ia junto, né? Sim, né? Então daria 17. 17. 16 mais a professora, 17. Como que vocês iam fazer? Pensem lá. Como que eles iam fazer para ir com esses veículos? A diretora podia escolher o tipo de veículo. Olha só. Vocês vão pensar aí na atividade 4. Como que vocês iam resolver esse problema? Atividade 4. Número 4. Pensem numa solução para ninguém perder o passeio. Ninguém ficar de fora, né, de visitar o zoológico. Como que vocês iam fazer? Então, desenhe como você resolveria essa situação.
que vocês vão fazer? Um tempinho para vocês pensarem. Muito bem. Então, olha só. Existem várias formas de resolver esse problema. Sim, tá? A gente já viu, né, que tem problemas que existe mais uma forma de resolver e mais de uma resposta certa. E esse é um desses, né? Lá no problema, dizia que a diretora podia escolher entre 2 veículos, mas não disse que só tinha esses 2. Era o tipo de veículo que tinha, tá? Então, ela poderia usar, ela precisava de 17 lugares, certo? Sim, porque era 16 crianças mais a prof. Tá. Se ela usasse o ônibus... Será que daria pra ela usar só um ônibus? Tem 15 lugares. Será que pode, prof? Não. E 2 apertadinhos assim? Não pode, é contra a lei do trânsito, pode, né? É uma né? infração de Tem trânsito. que ter cada um seu lugar. Então, 15, 16, 17. Ia ficar 2 crianças, né? 2 pessoas de fora. Não ia ser legal. Então, só um ônibus não ia dar pra usar. Daí ela usaria o quê? O ônibus mais o quê? Poderia usar para essas 2 crianças, né? Poderia usar a Kombi, então. Podia pôr mais aí crianças, né? Mas é só essa turma que ia. Mas ela daí de repente não precisava deixar o ônibus lotado, né? Poderia deixar alguns na Kombi, para não ir só 2 crianças ou 2 pessoas lá na Kombi. Tá, mas aqui eu teria 15 lugares mais 9. Certo, daria. E acomodar os 17. Daria. Se você desenhou um ônibus e uma Kombi, ok. Ia sobrar muitos lugares? Ia sobrar alguns, né? Ia sobrar um pouco, assim, bastantinho até. Então, tá bom. Poderia usar também a opção de usar 2 ônibus. Mas aí ia ficar mais ainda. Porque o ônibus é maior do que a Kombi. Isso. Ia ficar 15 mais 15. Lugares. Ia sobrar muitos lugares. Puxa vida. Ó, aqui se a gente fizer a conta, vamos fazer juntos para ver quantos lugares? Então, 15 mais 9. Então, eu vou pegar 9 dedos aqui e vou continuar. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 lugares. 24. 15 mais 15. E aí? Olha, eu sei que 15 mais 15 dá 30. Dá 30. Então, se a gente pegar 15, vamos pensar que o 15 é 10
e 5, certo? 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu tenho 15. Então, se eu pegar 15 mais 10, vai dar 25. Mais 5, 25. 26, 27, 28, 29, 30. Teria 30 lugares. Muito desperdício, né? Usar 2 ônibus para levar os 17 estudantes. Pô, não está errado, mas a gente sempre pensa no que é mais viável, né? Tá. Vamos ver outra opção aqui que poderia ser. Sim, mais uma? Kombi. Ah, se ela usasse 2 combis? Cabem 9 na Kombi. Tá. E se ela usasse mais uma Kombi? Tá. Então, 9 de uma Kombi, mais 9 da outra, vamos ver, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18. Deixa eu ver uma coisa ali na nossa reta numérica. Deixa. Nossa reta. Olha para que serve nosso material de matemática. Pra gente consultar. 17 são as pessoas que precisam ir. Isso. Segura aqui, prof. Vou pôr um grampinho lá no 17, só pra gente não esquecer dele. Tá. 17 pessoas, né? Que precisam ir ao passeio. Se a gente usar, então, 2 combis e colocar metade, colocar 9, né? Que são os que cabem em uma Kombi, mais 9 no outro, não temos mais 9 para colocar. A gente teria mais 8, né? Mais 8. Porque olha só, tem 18 lugares. Se tem até aqui de lugares, caberiam os 17? Caberiam. Caberiam. Ah, tá. Então, quem desenhou 2 combis está correto? Está correto. Está mais correto do que os outros? Está mais viável, porque não é desperdício do transporte. Não vai um ônibus vazio, só com 2 estudantes, ou só com 2 estudantes. Com menos, né? Com metade mais ou menos vazia. Né? Então, todas estão corretas, mas essa seria a mais viável, né? E tem uma outra opção que alguém pode ter falado. Poderia fazer 2 viagens com uma Kombi só. Também. Né? E aí? Leva a metade primeiro. Sim. Poderia levar 9 e depois os 8. Os 8 que faltaram. Certo? Então, se você escreveu fazer 2 viagens com a Kombi, também está certo. Ou 2 Kombis são necessárias para levar as 17 pessoas para o passeio. Não está errado fazer as outras respostas. Mas se a gente olhar, né? Olha lá. Vamos pegar lá, prof. Se a gente olhar aqui, ó, os 2 ônibus, são 30 lugares. Olha quantos lugares iam ficar vazios sem ninguém, né? E se fosse a Kombi e o ônibus, ó, o 24, tá aqui. Então, também iam ficar muitos lugares vazios, né? Já que poderia usar 2 Kombis, que daí ia ficar só um, tá bom? Combinado? Muito bem. Então, vamos falar de sexta-feira. Olha lá. Sexta-feira, novamente a professora organizou a turma em duplas. Tá. E deu para cada dupla 5 balas. Tá bom. 5 balas. Cada dupla teria que resolver como dividir aquelas balas. Então, assim como as massinhas, elas teriam que dividir as balas também. Certo. Tá? Então, como se a gente fosse uma dupla e a gente tinha 5 balas para dividir. Isso. 5 balas para dividir. Então, coloca lá o número 5. Certo. Tá? Colocou? E vocês vão responder. Se você fizesse parte de uma dupla, qual seria a sua solução? Desenhe. Então, olha só. Eu vou pegar uma massinha e vou fingir que são as balinhas. Uma. Tá. 2. 3. 4, 5. Deu? Deu. Ó, são 5 balas, tá? Tá. Qual seria a solução? Desenhe um tempinho pra vocês.
Então tá. Vocês desenharam? Dividiram igualmente essas balas? Vamos então, conferir algumas ideias? Ver como é que essa dupla fez, né, professora? A dupla A fez assim. Ó, dividiu um para um. Um para outro. Mais um para um. E outro para outro. Isso. E sobrou uma, que não dava para dividir. Então, eles pegaram esta bala e devolveram a que sobrou para a professora. Sim, porque eles não acharam justo um deles ficar com mais bala do que o outro, né? Isso. Então, ficou 2 para cada um, igual, né? Igual, 2 para um, 2 para o outro. E uma que sobrou, devolveu para a professora. Certo. A dupla B fez diferente. Dividiu assim. Um para um para o outro. Tá. Um para um e um para outro. E a que sobrou, eles cortaram na metade. Olha lá. Metade para um, metade para o outro. Então, cada um ficou com 2 balas inteiras e mais a metadinha de uma. Isso. Ficou igual para os dois? Ficou igual para os dois. Bem. Daria para fazer isso se fosse alguma coisa que não dá para cortar no meio? Por exemplo, se fossem 5 bolinhas de gude, daria para dividir uma bolinha de gude no meio? Não dá, né? A bolinha de gude não dá. Ou se fosse crianças, né? Que ela fosse dividir, né? Então, se tivesse 5 crianças, ela falasse assim, você para um lado, você para o outro. Você para um lado, você para o outro. E aqui ficou, dá para cortar uma criança no meio? Não dá, gente. Não dá. Então, existem coisas que a gente pode dividir exatamente igualzinho e cortar pela metade, se necessário. E tem coisas que tem sobra, tá? A gente divide igual e quando não dá mais, sobrou. É o resto. Tá? Isso. Igual a gente viu no colchonete, né, da semana passada. Quando ficaram lá 2 crianças que não ia dar pra ficar igual, 2 colchonetes ficaram com uma a mais. Ali no caso, teve uma dupla que optou por devolver a bala, né? São várias possibilidades. Mas tem coisa que não vai dar pra dividir de jeito nenhum. Vocês fizeram desse jeito? Olha, quero só ver, hein? Então hoje a gente vai ficando por aqui, mas a gente ainda tem uma coisinha pra falar. É verdade. Então, essa semana a gente tá aqui, né? Fizemos o dia do pijama, o dia do cabelo maluco, mas também em outubro a gente tem o dia dos professores. Então, a gente lembrou de vocês, crianças, mas também vamos lembrar dos professores. Então, olha só, no dia 15 de outubro nós também homenageamos os professores. Então, a gente vai parafrasear Gonzaguinha, né? Que ele tem uma música bem conhecida, um clássico. E ele diz assim, que vivemos sem ter a vergonha de ser feliz. Cantamos e cantamos a beleza de ser um eterno aprendiz. E vai dizer, a gente que é professor sabe que a gente não para de aprender. Nunca, né? E a gente também sabe que a vida deveria ser bem melhor. E será. Mas isso não impede que a gente repita que ela é bonita e é bonita. E também por isso que nós ficamos com a pureza da resposta das crianças. Porque a vida é bonita e é bonita. Então nós desejamos um feliz dia dos professores. A gente sabe que tem muitos que assistem a gente, né? Isso mesmo. Parabéns. Feliz dia dos professores. Um super beijo de longe e até a nossa próxima.